e deixa que esse é o meu trabalho. Okay? Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Ainda na questão individual, a gente vê o Matheus Gonçalves entrando agora, né, nesse segundo tempo, e numa entrevista coletiva no começo do ano, você tinha dito que o Matheus Gonçalves ele é visto como um jogador de beirada, e por conta disso ele não vinha tendo tantas oportunidades. Só que no Mundial do ano passado, na final contra o Olympiacos, você colocou ele mais centralizado, né, como meia, encostando ali na grande área. O que mudou nessa percepção do futebol do Matheus Gonçalves no ano passado, jogando mais centralizado, e nesse ano você enxerga ele mais como ponta? Não, eu acho que o Matheus, a melhor versão dele é aberto na ponta direita, porque é um jogador de drible, desequilíbrio, é um jogador que é criativo e consegue se resolver bem em espaços curtos e pressionado. Ou seja, a melhor versão para mim dele seria ali, que ele pode jogar em outras, não tenha nenhuma dúvida. Como você falou, na final do Mundial eu botei ele por dentro, jogou com o Tite na ponta esquerda, jogou comigo já na meia esquerda, no lugar do Arrascaeta na pré-temporada, e ele pode desempenhar. Ele pode, como o Luiz Araújo também pode jogar aberto na esquerda, como pode aberto na direita, como pode jogar por dentro. Eles podem fazer. Agora, a melhor versão dele para mim seria aberto na ponta direita, né? Agora, hoje senti que ele merece merecia esses minutos, porque ele vem treinando muito bem. É um cara que quer jogar, que está sempre se exigindo mais para jogar, e gosto de jogador assim que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos, e hoje foi premiado com minutos antes que outros companheiros. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua dupla de volantes, Eric Pulgar e Nico de la Cruz. Eles parecem que têm uma sintonia absurda. Hoje, observando um pouco do jogo, eles jogaram muito. No gol do Pedro, no primeiro gol, o Nico sai correndo para fazer a pressão no Hugo Souza. Teve várias jogadas também do Pulgar com o Pedro fazendo a parede. Ele faz um lançamento para o Arrascaeta que não estava impedido, mas o árbitro acabou dando impedimento. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa química, né, entre esses dois jogadores. Como você conseguiu construir essa química entre eles dois? Bom, primeiro que o meu modelo pede muito, né, ou exige muito, os volantes são o verdadeiro coração para mim do time, e muito do que acontece no campo depende deles. Então, os 4 volantes mais o Gerson, quinto, são os jogadores que podem jogar aí, e todos eles têm tido muito bom desempenho. Por exemplo, para mim o Everton Araújo foi muito bem contra a LDU, o Alan foi muito bem contra o Juventude, entrou muito bem contra o Vasco. Então eles têm tido um grande desempenho. O Eric e o Nico têm eles tiveram mais minutos ultimamente, jogaram juntos mais tempo. Portanto, eles desenvolveram dentro do campo essa química, porque o jogador vai se conhecendo, vai sabendo o que o companheiro faz, gosta e aonde ele gosta de se movimentar, e eles se entendem muito bem. Isso é para fora, né? Para dentro, eu já me apego a muitos outros aspectos além da posse de bola. Para mim, são outros aspectos de cobertura, de detalhes mesmo micro do jogo que eles são muito completos, eles dão muito à equipe, eles cobrem muito a zona do campo e fazem com que a equipe, com e sem bola, sempre esteja melhor posicionada. O Nico vem tendo um desempenho muito alto, e um ritmo de jogo muito alto também, coisa que eu achava que ele tinha que melhorar do ano passado quando eu cheguei aqui, que era essa intensidade, os 90 minutos, e hoje ele já consegue fazer muito bem. Então, continuar com esse cuidado aí para que eles possam continuar dando muito para a equipe, que eles são muito importantes. Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Primeiro, parabenizar a você e a equipe, né? O Flamengo hoje fez uma partida de almanaque. Acho que há muitos anos eu não vejo uma partida tão espetacular de uma equipe. Parecia um time europeu jogando aos nossos olhos. E você citou ainda há pouco que o Matheus Cunha será o goleiro titular do próximo jogo de Copa do Brasil contra o Botafogo, né? O Botafogo da Paraíba. Vai ser só o Matheus Cunha, ou no planejamento da comissão técnica o Flamengo virá como uma equipe alternativa?
e vindo com uma equipe alternativa. Recentemente vimos um time aqui do Rio de Janeiro que levou uma equipe alternativa e até o técnico ficou para poder trabalhar a equipe titular, né, dar ritmo de jogo para a equipe titular. Você também iria ou ficaria no Rio de Janeiro? Não, eu não planejei o jogo ainda porque eu não assisti o Botafogo da Paraíba. Então não sei muito bem ainda como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã e aí vou decidir o que eu faço perante a esse jogo, esse desafio que vamos ter pela frente. O Matheus eu vou colocar para jogar, o Rossi precisa de descanso e ele merece também jogar esse jogo. E os outros eu vou ver ainda, né? Tem outros jogadores que também merecem jogar, tem outros jogadores que têm que descansar, que estão numa sequência muito grande de jogos mas com certeza eu vou né, para esse jogo porque é muito importante para a gente também essa vitória na Copa do Brasil. Nada. Oi, Felipe, Sérgio Lobo. Um pouquinho do que o colega perguntou relacionado ao primeiro tempo do teu time, que eu acho que o jogo ficou definido ali, com a atuação extraordinária do teu time, com uma pequena oscilação entre o primeiro e o segundo gol. Teve ali uma oscilação, o Corinthians deu um único chute ao gol, foi a defesa do Rossi. E aí eu já vi você falando aqui em algumas entrevistas coletivas que você, primeiro, tem que vencer o jogo, e depois, se possível, dar espetáculo. E o time saiu ovacionado pela torcida, esses 60 e tantos mil espectadores aqui do Maracanã, pelo menos 60 mil, ovacionaram a tua equipe quando desceu. É mais ou menos isso que você quer? O nível de atuação do primeiro tempo, com, se possível, dar a atuação, digamos, de gala que o time teve, fazendo 3-0? O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, um time que domine, que seja pressionante, que faça gols. A gente sempre espera isso. Quando eu deito no travesseiro um dia antes do jogo, eu penso, poxa, tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe, né? Sempre almejo isso e preparo isso. Sempre brinco com o meu auxiliar que até agora na prancheta ganhei todos os jogos, né? Sempre. Eu nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que no campo o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que o nosso primeiro tempo hoje a gente foi muito efetivo, feliz, jogamos muito bem, é verdade. O Corinthians teve méritos nesse pequeno momento de oscilação que você fala. Foi mérito do adversário, que tem muita qualidade para sair da nossa pressão. Teve algum desajuste da parte do treinador para os jogadores na hora de pressionar, que a gente tentou corrigir logo no primeiro tempo e conseguimos voltar para o jogo. Mas o nível de atuação do Vasco no primeiro tempo e esse foi muito parecido. Só que contra o Vasco a bola não entrou, nas chances que a gente teve. E entrou um gol cedo contra o Corinthians. Isso fez o time jogar mais leve, mais solto, e aí o time se desenvolveu muito melhor. Então o gol e o resultado, eles fazem muita... ele tem muita influência na parte do mental dos jogadores, na parte mental da torcida e tudo mais. Eu, como treinador, tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de certo do que foi feito de errado e continuar evoluindo a equipe. E o resultado não pode me enganar nunca. E como eu falo para vocês, não me engana. Mas eu estou muito feliz, claro, com o que eu vi hoje no campo e espero que possa se repetir mais vezes. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Queria voltar um pouco na sua análise do Cebolinha, que eu concordo com você que ele também fez uma partida muito boa, fez o gol também, mas queria também destacar a entrada do Luiz Araújo, né? Que você no primeiro tempo tem o Cebolinha, um jogador mais agudo e tudo mais. Mas com o Luiz Araújo também podendo fazer essa função, hoje parecia que ele entrou tentando cadenciar um pouco mais o jogo, controlar um pouco mais a posse de bola ali, deixar o meio-campo mais povoado. Queria entender de você como ter no primeiro tempo um ponta mais agudo, no segundo tempo um ponta que pode fazer essa função também, mas prefere segurar um pouco mais a bola. Como é que você pretende fazer isso também nos próximos jogos? Obrigado. Não, eu acredito que quando o ponta, nós temos um ponta que joga aberto, como jogou o Cebolinha no primeiro tempo, esse jogador ele tem que ser determinante, ele tem que ser diferencial, a bola tem que cair no pé dele e o adversário tem que gastar 2 ou 3 jogadores para poder parar. É isso que eu espero de um ponta que joga aberto, e o que eu peço para eles, que eles sejam determinantes, que eles sejam agudos, que eles driblem, que eles façam a diferença, né? E o Cebolinha fez bem isso, ele teve
essa ousadia, ele conseguiu ir para cima, ele causou uma certa dificuldade para o lado direito do Corinthians, e com a ultrapassagem do Ayrton melhorou e ajudou ainda mais. Aliás, o gol começa com uma ultrapassagem do Ayrton, ele leva a marcação, libera o Cebolinha acaba finalizando e fazendo o gol. Então, para mim, são muito importantes esses jogadores que são determinantes e decisivos, determinantes nesse 1 contra 1. E do Luiz Araújo. E bom, no segundo tempo eu coloquei o Luiz, porque o Luiz também é esse jogador que tem gol, tem assistência, tem um cruzamento com o pé natural, né? É diferente, então imaginei umas situações diferentes com o Luiz ali, além de que o Luiz treina muito bem e está entrando sempre muito bem, é um jogador muito importante, então achei que ele fosse importante ele ter esses minutos aí, e foi importante para a equipe também. Felipe, boa noite. O companheiro aqui acabou até entrando um pouquinho nesse tema. Eu queria, por mais mal-humorado que pareça, queria falar um pouquinho sobre aquele período entre talvez os 15 minutos e o segundo gol do Flamengo. O que, na verdade, você tira daquele momento? Assim, você enxergou algum movimento do Corinthians? Não sei se me pareceu um período que o Carrilho mudou um pouquinho o lugar onde ele pegava a bola, onde ele se posicionava. Mas também, principalmente, um momento em que a pressão ela não conseguia encaixar tanto e o Corinthians ficou mais confortável com a bola. Esse Flamengo parece ser muito melhor sempre que ele consegue pressionar o adversário. E até mais do que quando ele constrói de trás, embora ele construa bem de trás. Havia uma dúvida um tempo atrás, como será quando houver Pedro e Arrascaeta juntos para sustentar uma pressão? Você relaciona esse período alguma coisa à presença desses dois, ao movimento do adversário, e você tem alguma dúvida que o time é capaz de manter jogos de muita pressão com os dois fazendo essa primeira pressão do time? Bom, não é a mesma coisa jogar com Pedro e Arrascaeta que com Bruno Henrique Plata e Michael, que são jogadores extremamente pressionantes, né? Então, isso, muitas das vezes, mesmo sem encaixar a pressão, jogadores pressionantes fazem e forçam o erro do adversário, porque eles não dão tempo para o adversário pensar e criar o jogo, ou se posicionar, né? Então, a característica do jogador, ele tem uma influência. Mas sobre esses minutos que você falou, foi uma mudança para mim desde o banco. Eu não assisti ainda o jogo, mas para mim foi uma mudança tática. O Memphis descia, formava um losango, o Romero abria, o Yuri do outro lado, e formava um losango no meio com Ranieri, Bidon, Carrillo e Memphis, e isso sobrecarregou nossos volantes. Então eu não estava conseguindo dar a informação, porque é um pouco mais complexo, porque eram muitos jogadores envolvidos na solução desse problema, e aí acabamos sofrendo um pouco sem a bola, né? Mas o nosso time sabe sofrer também. Temos uma última linha de 4 jogadores que sabem jogar alto, com coragem, e nesse período eles tiveram uma chance de gol num cruzamento, que é como os adversários tentam chegar contra a gente, a maioria, né? Por cruzamentos ou por contra-ataque. Então basicamente isso. Esse foi esse período aí curto que a gente conseguiu ajustar esse encaixe nesse losango do Corinthians, e aí eles já dificultaram novamente para poder jogar. Como também a sua companheira, acho que citou, o Nico tem um papel muito importante nessa pressão, porque é um cara que é muito pressionante também, e aí tudo melhorou quando os encaixes se ajustaram e os jogadores conseguiram voltar até a bola, que é importante. Obrigado, Felipe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.